Mais um Legado do Rei chegando para você. Muito gostoso, com muita história, muita resenha. Vamos falar de Edson Arantes do Nascimento, vamos falar de Pelé, vamos falar de futebol, de educação. Bom, a gente vai falar de tudo, né, Flavinha? Bola, vamos lá, né? Começando mais um. Só que, gente, para poder a gente continuar contando essas histórias do meu pai, que tá cada vez mais divertida, vamos lá, acionar o sininho, né? Acionar o sininho, dar o seu joinha e, mais importante, compartilha com todo mundo para que mais... Peraí, eu gosto quando você fala o aviãozinho. Manda o aviãozinho, o então, aviãozinho. gente. Compartilha, Quanto mais longe ele for, mais gente vai Flávia, conhecer as nossas histórias. Chegou na Times Square, né? Pois é. Foi. Olha só, galera, você viu que legal, meu povo. A responsabilidade está aumentando. Muito. Mas, só um minutinho, Bola, eu tenho uma retratação para fazer. Não, Antes da gente... Eu preciso apresentar quem tá Então aqui. vamos apresentar, porque a pessoa, nossa, tem um peso animal. Super. Não, deixa eu falar só uma coisinha. Você falou que ele tá gordo, é isso? Não, nunca gordo. Não é um peso. O peso é da bagagem que o cara leva. Entendi. Achei que você tava falando que ele é gordo. Para, Bola. Tá bom, para. E super jovem, super novo. Eu estudei, fui atrás, né, de conhecer, porque ele é muito conterrâneo, é baby. E assim, mas ele fez tanta coisa, né, Bola? Fez. Tanta coisa. Fez. Impressionante. Impressionante. O cara jogou nos 4 maiores clubes de São Paulo. O cara jogou Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. O cara tem 2 bolas de ouro da revista Placar. Ele revolucionou a maneira do volante jogar futebol. E Flávia, jogou com o meu papi nos 50 anos. Quer mais legal do que isso? Quem é ele? Por favor, você. Por favor. Vou ter a honra. Mas sempre. De apresentar. Eu falo que aqui eu sou coadjuvante. Por favor. Vambora, gente. Vocês vão ter o prazer de conhecer muitas histórias do seu, por favor... César Sampaio. César Sampaio, amor. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado eu. Valeu, Bolinha. Obrigado. Bom estar com vocês. Que é isso? É bom ter você aqui, o cara que revolucionou a maneira do volante jogar futebol, cara. Mais ou menos. A gente fez parte aí de uma geração assim que não só batia as metas, mas desfrutava também, né? A gente conseguiu, assim, dentro da minha geração, uma conquista de Copa do Mundo, vice e campeão novamente, né? Então, acho que é uma geração privilegiada aí, onde tudo começou, como a Flávia disse, nos meus primeiros passos lá no Santos, e tive o prazer, a honra de conviver, né, com o Pelé, de assim, passar por palestra, de ser orientado, direcionado, assim, não só para o futebol, mas para as armadilhas, muitas vezes, né, que é a vida de um adolescente, de um jovem assim. E a da fama também, né, os pontos de interrogações. Então, eu me lembro do Santos que os veteranos... Pô, já tô falando demais, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu já tô contando. Mas você tem uma retratação antes. Vai a retratação. Porque a história já foi tão legal. Vamos pra retratação. Gente, eu quero pedir desculpas. Eu e o Bola, né? É nós dois. No programa anterior, o Arthur, meu filhote... Arthur estava presente e a gente não apresentou. E muitas pessoas, Bola, vieram reclamar comigo. Como assim não apresentou o seu filho? Então é assim, Arthur Arantes do Nascimento Spis, um menino que de força de caráter tem o amor como primeira força. Então imagina essa figura como é que é. Um dia ele vai vir aqui contar as histórias dele com o avô dele. Mas hoje o dia é do César. Pronto, Arthur, deu, já foi. Pronto. Vai, César, volta. E César, e como é que eram essas palestras com os mais velhos e principalmente com o Pelé? Sim. Eram esporádicas? Vocês eram avisados? Como é que era isso? Não, eram esporádicas, né? Eles também... A identificação, né, de... O Santos ainda tem no DNA hoje, né, dessa passagem de bastão, né, dos mais velhos, do legado, assim, né, do tamanho da camisa, do peso. Então, sim, eram tardes assim que a gente desfrutava bastante, né? Seu Pepe, Mengalvio, seu Durval,
Que legal, o Coutinho mesmo, né? O Pelé era mais difícil, que a agenda dele era complicada, mas quando vinha pessoal de toda a categoria. E ele tinha sempre... que idade isso? 14 anos. 14, imagina. 14 anos. E você já tinha essa noção, o Pelé, lógico, famosão, né? Mas imagina o orgulho de poder sentar e ouvir, porque isso daí era só do time, né? Sim, era do Santos era isso. Era interno, né? Era reuniões assim, privadas, né? E legal. eles falavam, a maioria deles, da história de vida, né? De onde vieram e o que poderiam ter feito, né? E não fizeram, e para a gente ter cuidado com as exposições, com o extracampo, né? Que, assim, tudo que a gente fazia fora influenciaria diretamente nos treinos e jogos. Então foi uma formação bem rica, assim, eu agradeço muito ao Santos, né? Não só pela minha carreira desportiva, mas principalmente pelos valores, né, que eles me passaram, que servem para a vida, né? Servem para a vida. Com certeza. Você via com mais respeito a sua geração com o Pelé e os mais velhos, ou essa geração de agora ainda tem esse respeito de uma forma diferente em relação ao Pelé e a essa galera toda que construiu a história do futebol brasileiro? Não, é o mesmo respeito. É até legal nós tivemos, eu fiz algumas aventuras eu tive, né, dentro dessa minha caminhada. Em um dos cursos da licença, se não me engano, da CBF, a gente teve uma prática que era sobre vestiário, né, de que o vestiário mudou, que os jogadores não respeitam mais as gerações anteriores e tal. E aí, aí o resumo, né? Isso aí demorou 2 dias, quase 3 dias esse diálogo de como abordar e tal. Foi que eles não conheceram o nosso vestiário, né? Então, assim, a gente não pode cobrar deles aquilo que eles não viram. Então, né? E nós temos que, através, não de dura, alguma coisa, mas principalmente de atitudes, convencê-los que essa parceria, muitas vezes extra-campo, ela ganha jogo, né? Assim, muitas vezes não é o esquema tático, não é a palestra do treinador e tal. Muitas vezes eu jogar por você, né? Você, essa afinidade. Trocando uma ideia, a sementinha fica, sim, né, César? E aí foi pra gente. E outra, nossos filhos são diferentes, né? Assim, é diferente a educação que meu pai me deu com a minha filha, né? Para eu conversar com ela, eu tenho que entrar no mundo dela. Não adianta ela não conhecer a estrutura, né, educacional do meu pai, assim. Então, exatamente. Então é dessa maneira que a gente navegava, e sim, respondendo é o mesmo respeito, né? E até as comparações também, na minha avaliação, quem foi diferencial técnico, independente da geração, seria hoje. Né? Porque você acha? 100%. 100%. Porque tecnologicamente, hoje, os caras eram polichinela, arroz com feijão. E correndo, amarrava pneu na cintura. Não, meu pai falava que corria, subia o arquibancada com um amigo nas costas, isso, né? Então, eu tinha um porquinho, né? A gente chamava de porquinho, né? Eu já evoluí aqui, não era o saco de areia. Eu já sou de uma geração tecnologicamente melhor. Mas corria também. Então, era assim, nós somos literalmente os hamster aí dos entre aspas, preparador físico, né? Que os caras liam um negócio no livro e aplicavam na gente. O Pelé aparecia nos treinos? Às vezes? Sim, sempre que possível, sim. Ele tinha uma agenda complicada, sempre que aparecia a diretoria, tinha alguma coisa. Atrapalhava ou ajudava, César? Ajudava sempre. Pelo amor de Deus. Legal. Assim, ajudava assim, no sentido de, era uma troca de energia e ele sempre sempre foi muito humano, né? Assim, a gente conhecia esse meio que dizer Deus do futebol, e depois que você estava perto dele, cara, era isso, muito... Né? Era estranho até, você falou, cara, ele é igual tudo isso, é igual a gente, cara. Ele, simples, sabe? Um cara bem direto, objetivo, assim, foram
assim, palestras assim, momentos inesquecíveis que eu tive na formação e sempre muito focado, muito direcionado, né? Sempre deixando pra gente que, assim, que aquilo poderia ser não só a realização de um sonho, mas mudança de vida da grande maioria lá, que veio de uma origem difícil e tal, e que além do prazer de jogar, né, você poderia mudar gerações e tal. Mas você quando foi, eu sei a sua história, né? Você passou por vários testes, daí não deu certo. E eu até estava conversando com o Bola, você foi muito fixo, não que você era fanático, pelo menos quando as histórias que eu ouvi você falando, você não tinha assim, mas você queria ser jogador de futebol, ok, não deu por enquanto, foi para Metalúrgica, faliu a empresa. Você faliu a Metalúrgica? Essa estuda mesmo. Ela é boa. Essa estuda mesmo, hein? E aí é tipo, vou tentar o Santos de novo. Então, ir para o Santos, tinha alguma coisa em especial? Ou é assim, não, vamos ver esse clube aí. Como que foi essa chegada? A gente ia em qualquer lugar, né? Mas nessa época eu jogava no Centro Educacional do Jabaquara. Eu sou Você é aqui da capital. Da capital, eu sou de São Paulo. Meus pais eram de Jaú, né? Assim, o meu pai era primo de terceiro grau, acho, do Edu, que jogou Edu, também. Tá. Jonas Eduardo, que também é de Jaú. Enfim, eu tinha feito esses testes todos, fiz no São Paulo, não passei, no Corinthians não passei, no Palmeiras não passei, no Nacional não passei, e aí fui trabalhar. Também não passou? Faliu, daí faliu. A Metalúrgica fez o parafuso torto, como é que é? Você faliu a Metalúrgica, Sampaio? Cara, eu não sei. Cara, mas acho que... Você sabe, não sei se foi só eu. Mas é aquelas mas acho que eu contribuí bastante, que eu pra torneiro mecânico, esse negócio eu não ia dar, não. E aí o Lima, ele era... Até hoje ainda, ele acho que é coordenador de captação, acho, no Santos. Ele era gestor do centro, lá, educacional do Jabaquara, e me viu jogando e arrumou uma oportunidade para eu fazer um teste, uma avaliação em Santos. Só que no dia da avaliação o Lima chegou atrasado. Tadinho. Imagina. E aí tava eu e meu pai falou, se você não passar, já tem um emprego para você, que vai trabalhar comigo. Meu pai era carteiro, né? Você vai trabalhar comigo, não sei o que, daquele programa. Ou seja, você ia falir os Correios. Que beleza. O pai... Quase. Ou seja, ia ser o carteiro. Eu não digo os Correios, mas a região que eu tivesse. Sei não, o bairro que eu tivesse, eu não garantia, não. E aí fui para Santos e o treinador já estava me esperando, o seu Ernesto Marques, na época era um lendário, teve muitos anos nas categorias de base do Santos. E aí, depois terminou o treino, o Lima chegou no final do treino. Ainda bem que ele chegou. Chegou, me atrasei, não sei o que e tal, e pegou outro ônibus. E aí perguntou pro seu Ernesto, como é que foi, menina? Aí o seu Ernesto falou, ele é meio violento, mas... Meio bronco, mas eu acho que dá pra arrumar ele. Que vai. Mal sabia ele que era a minha última chance. Porque meu pai falou, se não for aprovado dessa vez, já tá fora. Violento é que você não viu ele bravo. Né? Cara, e foi assim, cara, dessa forma aí que eu fui aprovado em Santos. Nessa época até um histórico assim de superação mesmo, total, porque né? Eu jogava futsal no São Paulo nessa época, já há 3 anos, desde os 10 eu jogava futsal. Quando eu faço a avaliação em Santos, não tinha hospedagem, né? Dormia embaixo da arquibancada lá, tava lotado. E aí 3 vezes por semana eu pegava o ônibus na estação Jabaquara, pegava o metrô, né? Ia pro terminal Jabaquara, na estação pegava o ônibus, ia para Santos, voltava, ia para a escola. E depois à noite ia pro futsal. Porque o São Paulo me dava ajuda de custo, que eu não tinha dinheiro para ir para Santos, né? Meus pais não tinham condições. Então o São Paulo financiou o meu primeiro ano. Resumindo, o São Paulo pagou para você jogar no Santos. Legal, ótimo. Patrocinou. Perfeito. Não, mas foi uma história assim de superação, até... que sirva de exemplo, não é início de qualquer coisa, né? É difícil. A gente sabe muito bem que cada dia é um dia, arregaçar as mangas, é lógico, quanto mais você entender do assunto, melhor, porém, tem que meter a cara mesmo e fazer o seu melhor, e amanhã
ajustar aqui aquilo que poderia ser melhor e tal. E é nessa aí que a gente vai. A gente Teve vem algum vindo. episódio com o Pelé que ou você ia ser dispensado, ou você queria ir embora, ele te segurou em Santos, que ele conversou, falou pra você ficar. Teve isso? Eu li em algum lugar, alguma coisa Não, nesse sentido? Não. Não. Não lembro. Não teve. Tá. Não. E aí você tá no Santos, Sim. destaque, 22 aninhos, é isso, Flávia? Não, 22, um pouquinho 21? antes, Isso. não, um pouquinho antes. 21 né? foi. 21, né? 21. É, E aí o seu Edson resolve fazer uma festa de 50 anos. Figure, né? Ah, então o Marcel. O Marcel que veio aqui e contou. E de repente o homem... E eu fiquei sabendo que Ah. meu pai falou que era esse mocinho lá, olha que fofo. Cara, ele que me convocou. Ele olha que convocou, olha que responsabilidade. legal. A sua convocação para a seleção foi feita pelo Pelé. Pelo homem. Fraco, hein? Cara. E como foi Como isso? foi, jogar César? com ele? Você tinha 22 anos, Muito ele difícil, 50. Muito difícil. Ficou muito. A gente tem a foto desse jogo, né? Pra falar com ele assim, cara, eu me lembro que, pô, cuidado, Pelé, alguma coisa assim. Toca aqui, Pelé. Não dá. Faz o que você quiser. Rouba a bola e dá pra ele. Não, César. Cara, assim. É, e se você perder, eu tô por aqui pra te ajudar, né? Não, nem corre, fica aí. Você perdeu, Marco, deixa. Mas ele correu pra caramba, eu vi o Muito, jogo. muito. Então, até deixa eu perguntar uma coisa. Hoje Sim. você tem 53 anos, Sim. né? 52? 5. 5, você é mais velho. E você se vê, porque, gente, eu fiquei não impressionado, mas eu tenho 52, 53 e eu faço esporte, eu Sim. me acho assim super. Mas eu vi naquela época, não era tão usual isso. Meu, ele correu muito, ele jogou muito. Você hoje, você acha que você jogaria? Não consegui. Não, Não, mas Você ele acha era o que não? Pelé. a diferença é essa. Tem só um negócio. Não, César, você é super Cara, mas jovem. eu sei, São mas 4 assim, letras que cara, fazem essa diferença. Não, não, Pelé. não. Não, Nós eu temos acho uma assim- foto desse jogo, eu ia pedir pro pessoal colocar aqui no telão. É um jogo, uma pergunta foi em interessante, Milão, né? foi em Milão, contra o resto do mundo. Mas tem mais uma outra história em cima disso, mas voltando... Não esquece da escolha, mas voltando, conta. é diferente assim, porque em termos de posicionamento, a capacidade de... Ele já está automatizando o terceiro movimento. Sim, sim, Antes sim, da sim. bola chegar, ele já viu, já Impressionante, escaneou, sabe? É uma é. coisa assim. Então, Flávia, todo mundo fala isso aqui. ele se resolve rápido, porque ele já sabe o entorno todo. 360. Sim. Ele já fez a leitura Enquanto você total, tá né? pisando na bola para dominar, ele nem olha para a bola. Para dominar a bola, a bola parece que faz parte do corpo Não, da pessoa. Fazia parte. Então, Isso com 50 anos. então, Essa nesse que jogo, é- e isso que impressionou mais a gente. Assim, no sentido, caraca, falo, pensa com 30, ainda bem que eu nasci depois. Porque na minha época, os 5 marcavam o Imagina 10, você- né? Eu falei, graças a Deus, Deus é bom. E o melhor, hoje eu nasci e tô do lado tô do dele. lado Eu não tô no dele, resto caralho. do mundo, né? Puxa, Isso cara. foi muito legal, né? Aí essa aí Imagina. é uma propaganda da A Vitaçai. Davi Tassar, isso. Mas a gente tem a foto do Sampaio com o Pelé na seleção, o jogo de Milão. Tem história desse jogo, César? Hotel, concentração, ônibus. Putz, cara do céu, pô, é fantástico, assim. Tudo pra mim foi, primeiro jogar com o Pelé, Sim, depois, olha só. depois os astros do mundo, Ancelotti e tal. Exato, todos esses eu tava vendo isso, Cara, Ancelotti. sim, as maiores referências do mundo estavam nesse jogo. Depois ele nos deu um livro para cada um da história de vida dele, assinou o livro, pô, eu fui com o Clebão depois no quarto dele pegar a assinatura. Cara, assim, esse momento parece que foi ontem isso. Né? Que não apagam da minha mente, assim, eu tremendo assim com o livro pra ele autografar esse cara assim, e já jogava e tal, né? Sim. E, Mas é um e tem respeito, uma né? história porque ele tinha contrato com a Umbro, né? Na época era a marca. Umbro, isso. exatamente. E eu tava no Japão e tava com uma outra marca, com a Mizuno. Mizuno. E aí ele falou, pô, quem jogasse com a chuteira Umbro tinha um... Tinha um negocinho a mais. Cala a boca, né? Como diz o Serginho. Aí eu falei, cara, meu primeiro jogo na seleção, cara, se eu for com uma chuteira que eu não tô Que não é a minha, acostumado... Como é Assim, que vai porque a gente que é esportista sabe, tensão... Tem um pé certo, né? O pé isso. já tá E só um acostumado. detalhe, né? Olha que interessante. Era um jogo festivo, Sim. né? Com jogadores veteranos. E olha que legal o César. E é esse o sentimento que acho que hoje talvez falte
para alguns jogadores. Eu não vou falar só da seleção, Sim. mas o César estava encarando como se fosse um jogo oficial, um jogo Sim, a primeira da seleção. Né? É legal isso, perceber o quanto se valorizava estar na seleção brasileira, o quanto era importante estar na seleção brasileira. Sim. Legal isso, César, bem bacana. Porque eu falei, cara, às vezes pode me atrapalhar, a chuteira pode pegar um pouquinho, né? Então, assim... E aí eu falei, vou jogar com a minha. Então meio que abri mão da Umbro. Ou seja, só que no a família final, ficou sem chocolate. Não, no final do jogo, cara, ele me por que eu não tinha jogado. Eu falei, cara, vai tomar. Pronto, vai tomar ainda. Você tomou duro. Eu falei, não, eu expliquei pra ele. Ele falou assim, não, você não sabia que tinha. Eu falei, sabia, cara, mas, pô, fiquei com medo de ficar pegando no pé, alguma coisa, né? E aí ele falou assim, não, mas... pode passar lá e pegar. Eu falei, não. Ele gostava de pode você, passar lá César. e pegar o negócio, cara. Putz. E foi um barato isso que meu sobrinho, minha irmã tava grávida. Meu sobrinho tem a idade desse jogo aí. Foi 92? Foi 90. 1990. 50 ele é. 50, sim. Tem 33, é isso? Sua idade? É. O quê? Não, meu sobrinho. O seu sobrinho. Isso é isso. Sim, 33. 33. E ele... Ai, caramba, a idade de Cristo. De Cristo aí. Olha, que loucura. Pra mim essas coisas são importantes, mas vamos lá. Muito, pra voltando todos nós. à história, e aí minha irmã não sabia como ia fazer o parto, que ela não tinha plano e tal. E aí esse dinheiro da chuteira aqui... Ai, olha, que máximo. Olha, mais uma da minha esposa, cara, viu? assim, da minha irmã nasceu Que meu sobrinho. legal. Então, esse jogo tem várias coisas assim emblemáticas pra mim. Indiretamente, o Pelé Patrocinou. pagou o parto Patrocinou. do nascimento do teu sobrinho. Olha E que eu legal. amo essas coisas emblemáticas. Cara, eu sou super dos sinais. Eu também. César. Eu também. E eu vou te falar, posso te falar uma coisa assim, nada a ver? Pode, Você lógico. lembra muito meu pai. Sabe o quê? Essa coisa fofa. Essa Cara, simpatia, cara. assim, essa coisa... Eu vou chorar. Obrigado, eu também. Faz um Vamos lencinho, mudar a produção. resenha que tá... Não, mas Cara, você assim, tem que uma legal, coisa que legal. Emociona de fofo, sabe? Sim. De essa coisa genuína desse sorriso. Você me lembra muito Cara, que ele. legal. Quando você fala que ele teve alguma coisa, eu acho que ele viu isso em você. Amém. Ele viu isso muito em você. Sim. Você tem, eu não sei se também essa coisa sua religiosa, depois disso Sim, eu quero saber. Mas você é muito, assim, o fofinho dele, assim, esse sem legal. sorriso. É uma coisa amiga, né? Dá vontade de abraçar. Uma energia. Amém. Taco Sampaio né? é Muito fantástico. E foi pra seleção, no jogo de 50 anos, mais do que especial. Sim. E aí o César, com essa preocupação de se apresentar bem, de ter caráter, preferiu usar a chuteira que ele tinha contrato, Lógico. abrindo mão financeiramente de uma quantia que seria importante para você naquele momento. Mas aí é Papai do Céu. Amém. É Papai do Céu que pôs no coração Eu acredito. do Pelé, o menino Sim. precisa. Sim. Né? Sabe, sempre tinha o terceiro olho, né? Nada é por acaso, né, Nada, Flávio? nada, absolutamente nada. Nada. César, voltando para hoje, né? A gente sabe do quanto foi difícil e complicado essa Copa do Mundo. Sim. Né? Fora da época que era para ser, enfim, inúmeros motivos. E teve uma dificuldade a mais, essa internação do Pelé, a maneira como tudo foi tratado. Como vocês absorviam isso lá? Então, só uma pausa. O César, gente, foi chamado pelo Tite, né, para ser auxiliar. Isso. Isso eu queria saber também, só um corte. Por que você acha que você foi convidado por ele? Boa pergunta. Bela pergunta, hein, Sabe Flávia? por quê? Não, Excelente. então, mas é porque tem a ver com o que eu falei antes. Esse carisma do César, eu acho que assim é muito genuíno. E você deixa todo mundo confortável, é bom estar com você. Sim, que Então eu legal. acho que é muito isso que ele precisava ter uma pessoa, né, Sim. com essa sensibilidade junto com ele. Eu não sei, por isso me veio. Deixa eu entender o que você acha, por que te chamava, né? Sim. Né, o que você acha? Eu fiz um dos cursos, a licença Pro da CBF, eu fiz junto com o Tite. Aham. E aí eu ainda estava como comentarista na ESPN
E aí eu falei, eu preciso fazer umas perguntas para ele, né, que não dava pra fazer na TV. Eu falei, vamos tô do lado dele aqui. E aí comecei a falar sobre algumas coisas assim, questionamentos que eu tinha sobre parte tática, assim, diferenciais táticos, assim, modelo de jogo, perfil de atleta, adaptação de um modelo para o outro e tal. E aí ele falou assim, cara, e aí o Silvinho, que era que havia estado com eles até aquele momento, tinha ido para o Lyon e tinha na época como era o auxiliar pontual, era um cargo que o Gilmar Gilmar Goleiro, né? Rinaldi. Ele instituiu na época para trazer ex-atletas justamente para isso. Cada amistoso ia um. Ia um, né? O Mauro Silva foi, Juninho, o Paulista foi, alguns, acho que a Raí foi, Tafa foi. E aí eles me chamaram para isso, para ser auxiliar pontual. Eu fui a primeira vez, aí no outro jogo, né, era data FIFA também, de amistosos. Eu fui, e aí fui efetivamente. Na terceira vez, o Juninho, na época, era o coordenador nosso, né? E ele falou, cara, você leva quer jeito. Ficar com a gente? É porque eu falei, cara, eu nunca dei um treino. Cara, meus primeiros treinos até isso foi dar treino pra Firmino, Casemiro, olha Neymar. Isso, olha os que caras máximo. São treinados pelos melhores treinadores do mundo, né? Mas não tem eu falei, carisma. cara, que desafio, assim, claro. Mas aí eu acho também isso, né? Porque a seleção brasileira, pô, pode estar o cara que fez 1.000 jogos, 2.000 jogos e o primeiro. É o impacto. Quando você chega na seleção, vestir a camisa do país que mais venceu exatamente. Historicamente, né? Que tem referências mundiais. Isso querendo ou não, né? Querendo ou não, isso aí tá dentro. Tá a dentro. Camisa, ela carrega isso, né? Então, muitas também, né? Parte da minha participação era isso. Fazer abordagem para os recém-chegados, mostrar o modelo, o que a gente pretendia que eles César, fizessem. é mais ou menos o que o Zagallo fazia. O Zagallo era mais bronco, aquela coisa dele entregar amarelinha. A camisa dele amarela e tal. E você foi treinado pelo Zagallo numa Copa do Mundo. Era mais ou menos essa introdução? Eu acho que era menos pesada, né? Tá. A do Zagallo já era mais impactante. Precisa ser o treinador, né? Por isso que eu tô falando, essa pessoa carismática. Era mais doce, essa de boas-vindas, assim, cara, faz o que você fez pra chegar aqui, não tenta mudar, sabe, assim, é o que você fez que te trouxe aqui e tal, a gente vai te passando as coisas aos poucos. E fazia essa introdução, além de estar no campo também, né, dentro dos treinamentos. Se alguém não entendesse alguma coisa, tá próximo e tal. E tá engajando todo mundo, né? Tá, assim, na maioria dos times que joguei, fui capitão. Então, a gente tinha essa de montagem de grupo, viu? Né? Você sabe que o ser humano é complicado, assim, a vaidade do... Ego, né? O nosso ego, ele às vezes quer sair do corpo. Aí você tem que dar uma acalmadinha. Então, e com jogadores assim, de personalidades difíceis, assim, então... E diferentes, né? Diferentes, muito diferentes, né? Culturas diferentes, assim, raízes diferentes, educações diferentes. Toda né? A vivência é diferente. E é isso que joga. E aí sim, Bola, aí continua. Estando vocês todos, né, naquele momento da Copa, que foi muito, né, lembrado, ele estando no hospital, agora continua. Não, é isso, né? É saber como foi trabalhado dentro da seleção. Porque ao mesmo tempo que se tinha muita informação, talvez mexesse um pouco com os jogadores em tristeza, em saber, né, que o Pelé estava debilitado, que uma notícia ruim poderia acontecer a qualquer momento. Como fazer isso se transformar numa coisa positiva, César? Teve isso como uma mola de força, né? É incontrolável isso, Bola. Assim, é uma coisa que não dá. Assim, é referência para todos nós. Quando a gente soube, né, da internação e também até procuraram não passar muito, né? 100%, o Juninho que fez esse filtro todo, mais um abatimento natural, né? Depois o Tite até nas falas assim.
de jogar por ele, né? De fazer por tudo, né? Assim, teve. A gente entrou, que legal. Entrou com a faixa, com a faixa também. Foi lindo isso. Tá. Mas não dá, cara. Assim, né? Assim, eu acho que não é nem só Brasil, viu? Assim, porque às vezes a gente que a gente tem uma proximidade consegue maior, entender a nossa cultura e nós dos outros países. Mas Copa do Mundo e Pelé... falar de Copa do Mundo não tem como dissociar, né? Os dois caminham assim, muito juntos. Não dá, cara, né? assim, não dá. Então eu acho que foi um impacto assim pra Copa. Assim, todas as seleções sentiram. Nós, muito mais, né? Por sermos brasileiros, pelo patriotismo e por tudo, pela simbologia que tem nas nossas vidas, mas eu sei que a Copa deu aquela tremida. Deu uma mexida, deu. Uma Copa geral, eu vi assim todos, né? Todas as seleções, né? Quando punha lá Pelé, era meio que congelava, né? E aí das sincronicidades que o César compartilha comigo, eu também acho muito interessante a Copa, ele ter passado, né, do mal justo naquele momento de Copa, que era uma coisa que ele amava, ele adorava, né? Foi bastante pontual. A gente assistindo os jogos no hospital, o primeiro jogo não, né? A gente conseguiu assistir em casa, mas já no terceiro jogo já foi hospital, né? Então... Camarões. É isso. Já foi no hospital. Então foi muito louco isso, porque tendo o jogo do Brasil, lá do lado do Einstein tinha um daqueles apartamentos, um povo lá e todo mundo gritando. 1000 gols, Pelé. Gente, ele ali, eu falava, gente, se soubesse que ele tá tão pertinho. E as pessoas não sabiam. Não sabia, porque. Não, no quarto. Não era no quarto. As casas, que é do lado do Einstein, né? Sim, o pessoal todo reunido para assistir o jogo. Então era muito legal, porque ele assistiu o jogo, ele via todas as homenagens e as pessoas na rua berrando. Nossa, foi muito emocionante. Ele chegou a escutar isso, não, Flávia? Sim. Que legal. Sim, até o último jogo ele acompanhou. Então, a Copa acabou e aí que degringolou tudo. Mas foi impressionante. E Flávia, falando em sincronismo de ideias, de momentos, educação, você tem uma coisa especial para perguntar para o César, né? Exatamente. César, a gente sabe que você faz parte de um projeto, que você tem um projeto social, né, Cidadãos do Futebol. E até a gente tem um VT, a gente gostaria de apresentar, mas eu quero que depois você conte para mim um pouco desse trabalho, que é uma coisa que eu quero e a minha família, a gente quer começar a fazer. E eu quero até depois... Vamos ver o VT primeiro? Eu começo a falar. Tem um vídeo que o projeto mandou pra gente. Legal, né, Flávia? Lindo, né? Demais. Legal. E a gente está recebendo, junto com o César, o Murilo Miura, que é o presidente do Comercial Futebol Clube de Tietê. Murilo, obrigado. Obrigado a você, por ter aceito o convite. Obrigada, querido. E a gente queria que vocês falassem. Aí, Murilão. Vamos lá. Desse projeto, né? Você vem de uma base carente e sentia essa necessidade de fazer alguma coisa, César, né, Flávia? Como que despertou, né, César? Até um pouquinho contando pro Bola, né? Eu, assim, óbvio, não passei a dificuldade, né, que vocês passaram, digo pelo meu pai. Mas eu tenho
uma necessidade assim minha pessoal de querer também fazer mais por tudo que a gente, pelos privilégios que a gente tem, né? Você não teve um privilégio num primeiro momento, né? Então como que surgiu essa ideia, essa vontade? Porque isso daí não é uma coisa que todo mundo, a gente sabe, tem um monte de gente que tem muito dinheiro e não tem vontade nenhuma de ajudar, e mais do que nunca eu acho que a gente precisa. A gente, né, nós podemos ajudar e fazer um pouquinho. Não dá para deixar só para governo, né, fazer isso. Então, e o projeto de vocês é sensacional. Tem uma coisa profissionalizante que eu achei bárbara, né? Acho isso muito lindo. Sobre, né, o Davi Luiz saiu do projeto Davi de vocês, Luiz, né? Sensacional, assim, ó. Parabéns. Agora conta como que você começou, quem que foi? O Murilo também. Tem o pré e o pós. Pré-Murilo e pós-Murilo. Tem o filho, tem o leite ralinho, e depois tem aquele o leite da Parmalat, né? Encorpado. Parmalat, bons tempos. A gente, bom, enfim, 2 coordenadores procuraram, eles tinham um outro jogador como referência numa escolinha na região onde eu nasci, na Zona Sul, na periferia, em Diadema. Me procuraram para ser um padrinho, que eles estavam se desfazendo de uma parceria que tinha com um outro atleta, e eles foram até o centro de treinamento do Palmeiras, e aí eu procurei entender, né, e aí coloquei alguns balizadores, né, que seria o estudo, né, atletas que não estivessem estudando, que não poderiam fazer parte do grupo, e a disciplina, né, porque, assim, independente de dar certo ou errado, que eles pudessem ali ter uma direção de vida, né, serem instruídos, se não tivessem educação em casa, né, muitos deles, a maioria não tem. Referências assim vagas, né, de líder, né, de pai mesmo, né, de orientador. Exatamente, de orientação. E aí eles abraçaram rapidinho os dois, e foi em 98 que eu comecei. Então, que é o Domingos e o Edmundo, né? Domingos e Edmundo, isso, são os coordenadores que esses daí que já estão comigo há esse tempo todo. E aí eu disponibilizei o nome, e aí comecei com a gente, eles vieram só para a marca, né, para atrair meninos. Na época eu estava no Palmeiras como capitão, seleção brasileira e tal. E aí Ou seja, ele jogava em 2 seleções. Pois é, né? O atrativo, né? Ele tem isso na vida dele, sempre 2, né? Isso, joga no futsal e joga no Santos, depois muda, vai pro Palmeiras, é assim, né? Ou seja, o Palmeiras bancou ele na seleção. Agora Só pra eu entender, é isso? Agora nessa segunda fase eu sabia. E aí a gente, começou, né, assim, fazendo essas escolinhas, né? Tinham 2 lugares, era Diadema e... não me lembro a outra unidade. Santo André. Diadema e Santo André. O Murilo, que é isso. Ele é o Sampaio do Pelé. Você tá vendo tudo. E aí a coisa começou a crescer, né? Assim, sair das mãos. E, bom, aí os anos passaram, a gente com a escolinha, até que eu encontro o pai do Murilo. Nessa época eu já tinha parado de jogar. Estava como gestor do Joinville na época, e estava buscando patrocínio para o Joinville. Eu encontrei o pai do Murilo, né? E aí falei com ele sobre ele poder patrocinar o Joinville. Ele falou que não tinha interesse, mas que tinha uma outra coisa que queria me apresentar. E eu falei, cara, mas eu tava em nome do Joinville ali, eu segurei. Depois da reunião eu falei, cara, vamos conversar depois. Acabou a reunião. Acabou o Joinville, agora deixa eu falar contigo. Tem um negócio que pode fazer sentido. E aí a gente começa, eles incorporam tudo isso, né? Eles modelam tudo, e hoje a gente tá num outro processo. O que era um projeto tornou-se um clube, né? Que a gente teve a sessão de... Mas ainda existem os dois. Existem os dois, caminham juntos. Um tá dentro do outro. Ficou rendimento agora, né? Os meninos que têm uma qualidade técnica melhor para rendimento, os que não têm, a gente tem um programa de formação, curso técnico, né? Do jovem aprendiz, no qual o Murilo também fez parte desse curso, né?
e direcionam os meninos para o mercado regular de trabalho, ou seja, aquele que quer... A bola é só uma minhoca, né? Um instrumento para atrair, só uma isca para atrair. Perfeito. E aquele que quer mudar de vida, né? A gente não somos solucionadores de tudo, mas a gente tem caminhos aí para que a parte dele, ele sendo bem feita, a gente possa direcionar. E rapidinho, antes de passar a bola para o Murilo falar mais do projeto comercial de Tietê, você me contou uma história semana passada, quando a gente estava conversando. Essa história para mim é fantástica e é a cereja do bolo. Sim. Você foi fazer um exame com a tua filha ou com a tua esposa? Ah, sim. Por favor. Não, foi eu. Foi você? O paciente era você mesmo. Meu joelho. Olha que legal, Flávia. E aí o recepcionista do local onde eu fui ser atendido, né? Ele pegou meus dados todos e aí me deu a mão, me deu um abraço, né? Aí falou... Cara, o que foi? Ele falou, cara, eu fiz parte da sua escolinha, por isso eu tô aqui, eu não virei jogador, mas eles me direcionaram, eu fiz o curso técnico lá e hoje eu sou aqui um recepcionista e tal. Cara, eu também... Olha que legal. Isso é uma benção, Aí né? eu falei, cara, esses daí isso que mexem com a gente, exatamente. né? Falei, mais do que qualquer coisa. Falei, o César, ele vale. não foi o único, né? Não, muitos, já teve cara, alguns já. muitos. Não, e deixa eu dar só uma letrinha. Você sabe, Bola, que... Ele não queria estudar, né? Sim. Ele não queria estudar. Ele não era do estudor. Odiava. E no fim, ele acabou tendo que estudar. Inclusive, a esposa dele também estudava. E você vê, olha só como a coisa transformou. A vida, né? A educação. Né? As minhas tias não deixavam os meus primos ficar Andar comigo. com ele. Ou seja, você era o mau elemento da família. Era o caminho tortuoso. Fala, não anda com ele que... Pô, tinha uma tia minha que... E você sabe que ele chama Carlos, né? Ah, é? Sim. Não anda com o Carlinhos, Algumas coisas nós temos... não tem a ver. Mas é sensacional lá isso, vem o Carlinho, olha lá, o Carlinho. Mas é isso, até Você respondendo, o esporte muda a vida da pessoa. Não, quando que você bacana, começa a competir, né? você sabe que aquilo que você fizer pode comprometer os parceiros do time inteiro. Então, cara, a gente nunca quer ser o elo fraco, a gente tem... E o esporte muito, o hábito, a força do hábito, assim, hoje, as manhãs para mim foram feitas para fazer exercício. Se não faço, meu corpo fica... É hábito, assim. Tem uns caras no futebol também, que usam amanhã para fazer exercício e já vem direto. Mas tudo bem, isso aí deixa para um próximo momento. O maluco veio aqui e falou, joga 24 horas, o jogo todo. Mas era outra jogador de jogo bola, todo. Era outra época, Tem jogador de jogo todo. Joga das 9 às 11, depois dá uma esticadinha e continua jogando, mas tudo bem. Ai, Murilo, e como é ser presidente de um clube centenário de uma cidade do interior de São Paulo, né? E ter a responsabilidade, né, de cuidar de vidas que são jovens e principalmente direcionar. Como é que está sendo essa experiência para você? Conta um pouquinho como é o trabalho no comercial, o que vocês têm de estrutura, clube formador, como é que é isso? Bom, antes de começar, quero agradecer aqui, Bola, Flavinha. É uma grande honra estar aqui, podendo contar um pouco aí, dando risada com essas histórias, né? Que o César tem, essas histórias maravilhosas, e falar um pouco também desse projeto que a gente tem. A gente faz a gestão com muito carinho e a gente tem isso para ser um projeto diferenciado mesmo no meio esportivo, né? Vou até pedir para a produção deixar rodando aquele vídeo. Sim. Pode rodar enquanto o Murilo fala sobre o comercial e o projeto. Como o César comentou, né? Essa é a versão dele, de como iniciou tudo isso, né? E a nossa parte, um dos nossos sócios, ele é um espanhol, ele foi vice-presidente do Real Madrid. E ele prestava alguns trabalhos, né? Prestava consultoria para o Santander aqui no Brasil, né? Meu pai também tem um escritório de consultoria, fizeram alguns trabalhos juntos. E eu não era no futebol, nunca imaginei trabalhar no futebol. A gente viu aí, ó lá, a gente tá vendo. Muito menos jogando, né? Jogando, dá para brincar, né? Mas, bom, sou formado em Direito, né? MBA em Gestão Empresarial, nada a ver com futebol,
mas começamos a trabalhar junto com esse sócio espanhol que foi vice-presidente do Real Madrid e apaixonado por futebol, assim como muitos brasileiros, né? E ele tinha um sonho de fazer um projeto diferente aqui no Brasil, um projeto voltado para a formação de atletas, mas na parte social também, que a gente sabe, hoje no Brasil a gente fala de tantas coisas boas no futebol, não só na parte profissional, mas também nas categorias de base, mas por baixo tem muita coisa delicada também, né? Grandes clubes aí não têm um investimento adequado nas categorias de base. Muitos dos jovens que estão se formando, não só como na parte esportiva como atleta, mas ainda no ensino fundamental, no ensino médio, não conseguem concluir por conta de uma vida. O César, bom, uma agenda, todos sabem, mas né, o César viveu um pouco isso, com uma agenda complicada, tendo que viajar, não conseguindo priorizar os estudos, então muitos não conseguem terminar o ensino fundamental, muito menos o ensino médio. Então a gente via que naquela época era algo muito delicado, ainda mas eu acredito que isso o sistema está transformando. Evoluiu bastante. Está evoluindo. E a gente tinha essa vontade de fazer algo diferenciado no mundo esportivo. Foi aí que nasceu o projeto Cidadãos do Futebol. Começou com um projeto simplesmente social. Mas a gente só tinha isso no papel. A gente falou, poxa, para a gente tirar isso do papel, a gente tem que ter um jogador, né? Um jogador de verdade, né? Não pode ser só um jogador de mentira. Já tinha o Murilo. Já tinha. Já tinha gente aqui, mas tinha que ter um de verdade, né? E aí a gente começou a procurar pessoas, ex-atletas aí que poderiam ser essa pessoa para ser essa referência. E aí, Flavinha, quando vocês falaram aqui no início essa parte espiritual, Deus, né? Eu e o César somos cristãos. E a gente acredita muito que Deus une as pessoas em cima de um propósito, sabe? Tenho certeza absoluta. E aí, de todos os atletas que a gente poderia ter, a gente acabou fazendo uma reunião com essa figura aqui. Isso foi em 2015 para 2016, mais ou menos. É recente. E aí a gente conversou, né? Ele tinha um projeto lá em Joinville, a gente, não é isso que a gente quer e tal. E aí conversamos. Ele falou, tudo que vocês estão planejando aqui é o que eu tinha em mente também. Cara, e a minha vontade. Era outra parte, cara. Então, assim, o quebra-cabeça encaixou. Tinha algumas pecinhas ainda faltando, né? Aos poucos a gente vai montando essa figura até ficar completa. Sim. Mas aí a gente fez essa união e aí começou a fazer um projeto social de futebol com as escolinhas César Sampaio, né? Junto com uma equipe forte por trás. Né, hoje tem o Edmundo Ferrari, que é o nosso diretor de futebol, que está com o César aí há 20 anos, junto com o meu pai, Mário Miura, e outros sócios dessa empresa de gestão que a gente montou para estruturar o projeto. Porque por mais que é social e é uma coisa maravilhosa, tem todo um custo por trás, tem toda uma responsabilidade. E como o César viveu muito bem, né? Poxa, o projeto que ele tinha anteriormente revelou não só o Davi Luiz, mas também o William, né, que jogou aí no Chelsea, Corinthians. O Lucas Moura também. Lucas Moura. Também. Danilo Avelar também. E nunca... Vocês só não conseguiram fazer o Murilo jogar bola. A única coisa que vocês não conseguiram foi essa. Aí também... mas ele tinha que estar em outra posição. Calma, entendi. Né? Não é um projeto que faz milagre, é isso, César? Não. Vamos seguir a conversa. Vamos voltar pro foco. Não, mas é que eu não participei do projeto, né? É presidente, pô. Eu fiz o presidente. Exatamente. Ele tem uma outra posição. Ok, tá bom, vai. E aí a gente acabou unindo tudo isso, né, e estruturando algo com o objetivo de ser sustentável. Então, o projeto que era simplesmente social acabou, aos poucos, se amadurecendo, se tornando um clube de futebol, que também tem a área de alto rendimento. Para a gente poder executar tudo isso, a gente acabou procurando alguns clubes de futebol para poder implementar o projeto. E dentre todos que a gente procurou, o que mais se encaixava no modelo proposto era o comercial de Tietê, né, que fica na cidade de Tietê mesmo, perto de Boituva, Porto Feliz, Sorocaba, naquela região, interior de São Paulo, pertinho, né? Uhum. É um clube que estava inativo, filiado à Federação Paulista de Futebol, não tinha dívidas e precisava de alguém lá para tocar uma gestão e voltar ao que era antes.
Então a gente chegou lá com a equipe, aos poucos a gente foi reestruturando, participando de jogos regionais, reformamos o estádio, reestruturamos lá, montamos uma equipe bacana. Retornamos às competições oficiais da Federação Paulista, somente com as categorias de base, né? E então hoje a gente tem um trabalho voltado para a iniciação, que nem o César comentou, né? Porque mais de 98% não chega a ser um atleta profissional de futebol, né, Flavinha? O funil vai... Muito. E o que a gente faz com os 80% que sobra? É isso que eu acho sensacional, que é a segunda parte do trabalho de Quantos vocês, testes você fez, César? Fiz 4 não até chegar no Santos. E nesse período ele falia uma metalúrgica e quase falia os Correios. Exatamente. Ia ser uma coisa para os Correios, né? Imagina. Flávia, dá para dizer que o Santos salvou o Cruzeiro da falência. Totalmente. É isso, né? E eu fui visitar o projeto, a convite do César e do Murilo, o comercial de Tietê, é impressionante. O alojamento dos atletas, fantástico. A alimentação é feita no restaurante da cidade. Sim. Atendimento odontológico, psicólogo, profissionais das categorias, todos com licença. Realmente se cuida das crianças. Sim. Não, e olha o que gera em torno da região, serviço, né? Porque você, exatamente, de serviço. Emprega muita gente. Emprega muita gente. Olha que bacana essa cadeia, né? Hoje a gente tem 300 jovens na parte de iniciação. Porque além da sede esportiva lá em Tietê, a gente tem núcleos associados também em outras regiões. Limeira, Brasilândia. O que era a escolinha virou o núcleo. Lembra que era a escolinha Sampaio, agora virou o núcleo. Que a gente... E abriram os outros, né? Que a gente mantém através das leis de incentivo ao esporte também, né? A gente precisa de um apoio bem forte quanto a isso também, para manter todo esse trabalho inicial. E é isso. Os que se destacam acabam indo para as categorias principais, jogar o Campeonato Paulista. E os que não, a gente acaba direcionando também. Depois a gente pode passar um link, tem uma reportagem muito legal que saiu. Queremos. Que um atleta nosso, desses que o César comentou, que saiu do futebol e foi para o mercado de trabalho como jovem aprendiz e alavancou a carreira. E tem outros também que acabam, né, conseguindo realizar o sonho. E a gente tem aí mais de... o treinador do 15 era atleta. O treinador do Sub-15 era atleta do projeto. Olha que legal. Preparador físico, aí fez os cursos de treinador e hoje é... dos nossos assistentes administrativos também foi atleta. Eu acho que esse é o que vale a caminhada. Assim, ó, sensacional. Se tem uma coisa, assim, é óbvio que a gente precisa de várias coisas, né, na vida, mas saber que você interferiu na vida de uma outra pessoa, fantástico. Se tiver um prato de macarrão, então, sensacional. Costela, né, Murilo? Essa costela aí... Flávia, o Sampaio convidou a gente para comer costela semana que vem na casa dele. Poxa vida. Não, vai. Se você falar que vai, ele vai fazer. Mas eu não como costela, você sabe Flávia, disso. fica quieta, ela adora costela. Bola, eu moro com 4 mulheres. Então, isso eu vi também. Nossa, ele dá a última palavra. O que eu falo aqui, galera, sem meninas. Entendi. Mas ele tem que ligar pra esposa dele pra ver se ele quer. Né? Tem três cachorros. Mas é fêmea ou é macho? Tem 2 machos e uma fêmea. Ah, tá. Essa é a maçã dele. Às vezes, domingo de manhã, eu abro a janela de casa assim, eu olho e falo, rapaz, acordou cedo, hein? Aí ele saiu com o cachorro. Mas foi gostoso, né? Uma pena que acabou, infelizmente. Isso, bolinha rapidinho, cara. Tá e a gente, né, como é de praxe, Flavinha, antes de te agradecer ao Murilo, a gente pede pro convidado, se pudesse hoje encontrar com o Pelé, se o Pelé estivesse aqui, né? No lugar da Flávia, no meu, enfim, numa cadeira no meio de nós dois. O que você falaria pro Pelé hoje, César? Essa daí você não... Essa você não esperava. Rapaz. Gratidão por tudo, né? Porque como ídolo, como referência aí, depois... É legal isso, né? Que tem pessoas que você tem como ídolo e quando você se aproxima... Às vezes, não sei, né? Eu me decepcionei um pouco com algumas pessoas. Sim. E ele não, cara, né? Assim, apesar da grandeza de tudo que
que ele foi, né? Que ele é ainda, acredito que é eterno, é igual uma música, né? Fica, cara, independente. Assim, ele era humilde, simples, um cara acessível, né? Assim, então, você vê que você pode chegar no topo sem perder as origens. Então, e é legal também, eu vi como ele ficava feliz com a felicidade do outro. Isso é difícil, cara. Então só gratidão. Gratidão, porque são valores que transcendem o esporte. Eu ensino para minhas filhas, né? E que esse mundo maluco aí, a gente não é nada, né? Sementinha do bem, vale a pena plantar. Só que, ó, Papi gostou dele, viu? Eu tenho certeza. Você tinha alguma coisa que mexia nele, e eu acho que essa coisa mágica aqui, dessa força maior... Que eu vejo em você. Sim, e eu tenho teu certeza. Irmão também, a gente teve grandes momentos. O Edinho, putz, cara fantástico, um ser humano maravilhoso. Exatamente. A gente teve junto situações difíceis assim, mas é um cara que eu aprendi a amar. Me lembro, entrei em contato com ele quando fiquei sabendo do teu pai, né? Puxa. Enfim, as vidas vão se cruzando. Exatamente. Aí a gente vai... aliviando a carga um do outro. É isso que faz sentido. Que lindo. Você é muito especial, viu, Sanário? Amém. Sério mesmo. Você também. Querido. Ótimo. Murilo, você não, viu? Eu sei que não. Eu sou um chato. Eu sempre sou um chato. Eu sempre sou chato, mas tudo bem. Gente, que cortou o nosso assunto aqui. Não antes de finalizar, deixa eu deixar um presente aqui pra vocês. Pra mim, um presente? Você já tem, né, Bola? Você pode a figurinha marca. Essa aqui, uma camiseta nossa lá do Tietê, do projeto, muito especial. Sensacional, quero ir lá conhecer, viu? Você vai correr fica o convite. Vocês irem lá. A Flávia, eu sou o assessor de imprensa dela, e também o gestor das redes sociais. Ela amanhã vai correr com essa camiseta e vai fazer um history, tá? Fica tranquilo. Fechado, combinado. Era pra falar isso? Era, tá bom. Né? Então tá bom. Então tá bom. Sim. E você já sabe, né? Deixe seu like, acione o sininho, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder, para que o legado do rei esteja em todas as partes do mundo. Já chegou na Times Square, hein? Exatamente, galera. Obrigado, beijo, beijo. Até a semana que vem. Obrigado, pessoal. Valeu.